Olá, brilhantes, bem-vindo ao segundo episódio da JinkoCast, o podcast da Jinko Empregos. Eu sou Cláudio Tago e através de histórias reais dos nossos convidados, o nosso objetivo aqui é estimular o crescimento das pessoas, fazer com que você aí que nos ouve tenha um propósito de vida e corra atrás do que você realmente mais gosta. Betão, chega mais em conta pra gente o tema da gente. Fala aí o que nós vamos falar hoje. Demorou, boss. Bora. No programa de hoje vamos falar sobre a saúde mental e espiritual, tão importante quanto a saúde física. Para falar hoje sobre esses temas, nós trouxemos dois convidados. No caso, o Vitor Pinheiro, que ele é jornalista e teólogo. E temos aqui na minha frente a psicóloga Sônia. Aqui, me dê um oi para a câmera aí, para os nossos... Oi. Isso aí. Então vamos, que está começando mais um episódio do JinkoCast. Roda a vinheta. Reforçando que o nosso objetivo aqui nessa temporada é te trazer informações importantes para que você encontre o sentido para a sua vida. Teremos no total 6 episódios publicados semanalmente. Essa é a grande diferença do nosso da primeira temporada e no caso agora a segunda temporada. Vocês pediram aí semanalmente, então essa segunda temporada ela vai estar entrando no ar todas as semanas em todas as nossas plataformas, no YouTube, em todos os nossos meios de comunicação, Facebook e Instagram. Estaremos também no nosso Spotify. Se você curtir o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar. O nosso momento de degustação, temos os incríveis brigadeiros e bolo no pote da marca Brigadeiro, que é lá de Suzuka. Betão. Tá vindo de todo lugar aí as paradas, hein, patrão? Eu vou ter que experimentar isso aqui ao vivo. Eu quero agradecer e mandar um abraço pro Gustavo e Vanessa, que tem dedicado o seu trabalho para colocar no mercado japonês os produtos deles. Vamos lá experimentar? Rapaz. Bom. O negócio é bom, hein? E aí, você que gosta de um doce igual ao nosso amigo Betão, então você pode fazer seu pedido pelo Instagram e eles também fazem venda no atacado. Bora lá pro tema. Queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, falassem um pouquinho do que vocês fazem, como é o trabalho de vocês. Começando por você, Sônia. Obrigada pela gentileza. Bem, eu tenho formação em psicologia, sou paulista, mãe de 2 meninas. Uma delas, inclusive, é o motivo de eu estar aqui, né? Por conta dos 5 diagnósticos dela, eu fui o mundo inteiro em busca de tratamento e fui extremamente bem acolhida aqui no Hospital Universitário Fujita. E também por conta dela, eu acredito que a minha missão é muito mais do que somente ajudar pessoas, mas eu digo que a minha missão é servir a Deus, ajudando o próximo com a minha profissão. E por conta disso, eu resolvi estudar mesmo japonês para poder atender melhor a nossa demanda, porque a gente tem muitas crianças brasileiras que estudam em escolas japonesas e que, no fundo, preferem ser atendidas em japonês. E isso tem me dado uma motivação muito maior para continuar não só no Japão, como principalmente estudando cada vez mais a demanda que os nossos brasileirinhos aqui no Japão estão tendo. Certo. Vocês poderiam explicar se a saúde, bem-estar são imprescindíveis para a qualidade de vida? Sim, com toda e qualquer certeza, porque muitas das vezes a gente tem uma noção do que seja qualidade de vida. Mas se você não vivenciar o que vai te proporcionar essa qualidade de vida, né, que é justamente você ter saúde, você ter teto, você ter trabalho, você ter uma rede de apoio, que geralmente é a tua família. E, principalmente, eu acredito muito que é fundamental ter a espiritualidade também exercida, porque não basta dizer, eu acredito. A gente precisa organizar a nossa fé, a gente precisa disciplinar as nossas atitudes também com fé. Isso fez a diferença muito grande na vida de muitos, inclusive eu posso testemunhar que a médica pediatra da minha filha me disse assim, Sônia, agora que passou o perigo maior, posso te dizer, mas eu não acreditava que a tua filha ia sobreviver. O que fez ela sobreviver foi a tua fé em Deus e o teu amor à tua filha. Amém. E é dessa forma que a gente tem levado o nosso trabalho aqui no Japão, com muita fé em Deus e muito amor ao próximo. Legal. Eu estava falando com o Vitor, descobri o que o teólogo estuda hoje.
Pois é, rapaz. O que o teólogo... Eu tô querendo saber também. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, o convite de você estar aqui. Para mim é uma honra, um privilégio poder participar e ouvindo a Sônia, né, vendo como ela tem essa visão, essa cosmovisão mais, né, integral das coisas. Isso me alegra demais o coração, porque não sei se é felizmente ou infelizmente, porque isso também contribui conteúdo e tudo mais. Os relacionamentos que eu tive com psicólogos, porque eu terminei meu mestrado essa semana na área de aconselhamento, né, que envolve psicologia, e a minha relação com os livros, principalmente, com os, né, vamos dizer assim, os pilares da psicologia, são pessoas que tinham uma visão mais humanista Sim. das coisas, sabe? Como Skinner e tantos outros. E ver que a Sônia, ela consegue trabalhar e entender e discernir tanto o aspecto natural das coisas como o aspecto espiritual, isso já é outro papo que nós vamos ter aqui, que vai ser muito interessante. E na verdade, eu sou um leigo nos dois assuntos. Certo. Tá? Mas, para mim, essa era uma fusão errada. Eu falei, vai dar muito ruim, vai dar muito ruim. Sim, né? sim. Então, de repente, eu estava preparado para uma trombada, algo mais polêmico, né? E lá no nosso off, ela começou a falar sobre Deus. E eu falei, nossa, agora eu quero entender um pouquinho mais como uma psicóloga, né, coloca Deus dentro... você coloca dentro da sua história, dentro dos seus tratamentos, não sei se é isso, essa palavra, se é tratamento, acompanhamentos, você coloca isso também. Então vamos lá. Antes de mais nada, é super importante entender que, por uma questão ética, o psicólogo não fala de religião para o cliente. Certo. Mas, também por uma questão ética, o psicólogo não vai negar uma informação que o teu cliente queira. Então, eu já fiz um atendimento que uma adolescente passava por uma situação de luto permanente. Ela mudou tudo, o guarda-roupa dela era só preto. E ela usava piercing, tatuagem, o cabelo jogado. E até o aniversário de 15 anos foi tudo preto. E aí os pais chegaram comigo e disseram assim, eu não aguento mais, a senhora é minha última esperança, ou a senhora dá um jeito ou eu desisto. Gente, a coisa mais simples do mundo é a gente ouvir mesmo, sabe? Com toda uma vontade de aceitar como a pessoa te chega. Isso. Ela chegou na dor, no sofrimento, perdeu 2 amigos, os melhores. Um por overdose e o outro atropelado na bicicleta. Não vivenciou o luto, não trabalhou, não pôde falar. Sim. Resultado, ela perguntou para mim, o que acontece para a senhora depois da morte? Veja só, ela não perguntou de religião. Sim. Ela me perguntou o que acontece para mim depois da morte, no meu pensamento. E aí eu fui sincera com ela. E aí ela me perguntou, e Deus? Quem é Deus para a senhora? Eu disse, eu vou te dar a minha opinião como pessoa. Isso. Respondi para ela. A mãe dela bateu na porta do meu consultório e disse, eu vim te agradecer. Foi o dinheiro mais bem empregado da vida. Que legal. Acabei de trocar todo o guarda-roupa da minha filha, está tudo colorido. Ela agora veste roupas de todas as cores e eu vou trazer a mais velha também para a senhora me ajudar. Resultado, muitas das vezes, o que a gente não consegue ter uma explicação lógica, material, gente, está aqui dentro, sabe? E é na busca desse inconsciente, por isso eu amo estudar. Porque tudo que a gente estuda não é suficiente. Tem sempre algo novo que você pode descobrir. Com certeza. E ser humano, ele é rico numa natureza que às vezes a gente não consegue chegar perto se a gente só quiser escutar e falar. A gente precisa amar. Então, eu vejo a minha profissão como uma profissão de amor. Porque eu quero ajudar, eu quero fazer o melhor por cada um. Sim, eu acho que o princípio da humildade, ele é fundamental nessa relação que existe entre aquilo que nós consideramos como algo secular ou algo religioso, né? O sagrado e o profano. Então, essa relação ela pode existir de uma forma muito presente. Eu acho que é necessário isso. É necessário ter informações de pessoas que pensam diferente de você, mas o princípio da humildade ele precisa estar muito bem encharcado nessas relações para que nós possamos não só vir colocar as nossas posições, mas também aprender de posições que são contrárias a nós. E eu acho que isso é fundamental. Então, assim, mesmo que eu vim até aqui, né, já esperando ter diferenças principalmente fundamentos aqui das bases, né? Porque estudando psicologia eu sei que vem de uma base humanista, mas entendendo que a Sônia ela consegue
engajar e trabalhar as duas esferas de uma forma muito humilde, pelo que eu estou, né, o que ela está expressando aqui para nós. Então, eu tenho muito a aprender com aquilo que nós vamos estar conversando aqui hoje. E essa é a proposta inicial. Eu não vim para informar, eu vim para primeiro aprender e aí tentar discernir isso e a gente junto, né? É um exercício comunitário aqui que nós estamos fazendo, de extrair essas informações, talvez, se possível, mudar até a nossa posição. Isso tem que estar, né, disponível dentro da proposta aqui, porque senão cada um pensa que é de si, e aí se fechamos no nosso mundo e acabou. E eu gostaria de pegar o gancho da paciente, né? Que falou assim, o que você acha de Deus? E também por experiência própria. Porque quando nós fazemos essa pergunta, a dúvida, ela existe porque você já não acredita. E você espera que alguém realmente venha e te convença, né? Então, vocês dois estão em profissão onde você tem que realmente trazer essas informações, né, para mim ou para essas pessoas. E eu, sendo muito leigo, eu acho que é muito difícil você trazer algo assim, sabe? Se eu não acreditar. Como que é o papel de vocês, Vitor? Assim, eu acho que eu posso responder isso de uma forma bem didática, assim, para você. Tem 4 perguntas que todo ser humano na face da Terra pergunta. Ele pode ser ateu, ele pode ser cristão, budista, ele de qualquer religião, qualquer filosofia de vida que ele tenha. Ele tem essas 4 perguntas que ele sempre vai perguntar sobre si mesmo e sobre o mundo a qual ele experimenta. Primeiro, a questão de origem. De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Então, a origem é fundamental. De onde eu vim? Quem é essa pessoa que está aqui? Os pais que eu tenho, o país ao qual eu nasci. Tem uma explicação por que tudo isso está aqui. Isso são questões que são profundas na nossa alma, que todo ser humano, independente da sua religião ou da sua filosofia, ele pergunta. Segundo é a questão do sentido da vida, o propósito. Por que eu estou aqui? Todo ser humano também faz essa mesma pergunta. Terceira é a questão da moralidade, ou seja, o que é o bem, o que é o mal e como eu defino isso. Né? Quais são as doutrinas, não no sentido religioso, mas quais são as ideias a qual eu propago, eu vivo na minha vida, que definem aquilo que eu sei que é moralidade, moralmente correto ou incorreto, o que é ilegal, o que é imoral. Né? Nós podemos ter essas noções a partir do governo, a partir das leis, mas elas não são suficientes, elas não são exaustivas nesse sentido. Tem coisas que as leis não vão explicar e nós precisamos, dentro de uma perspectiva moral, responder a essas coisas que não são muito concretas. E a quarta é o destino. Para onde vamos? Certo? Então, essas 4 perguntas estão no cerne do ser humano e as religiões tentam responder, a filosofia tenta responder e as outras faculdades, as outras esferas tentam responder. Então, quando nós temos uma resposta, e aí eu hoje sou um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, porque ao responder essas perguntas, eu creio que Jesus Cristo ele foi correspondente à realidade e tanto coerente naquilo que ele disse. Então, para mim, a fé foi muito racional. Eu não vim a Cristo através de uma experiência sobrenatural. Eu vim através de estudar, eu vim através da academia, eu vim através dos estudos, e eu cheguei à conclusão que, em comparação com todas as outras religiões que existem no mundo e todas as outras filosofias de vida que existem, eu entendi que a fé cristã era mais coerente com a realidade e correspondia melhor à realidade. Certo? Então, até, né, eu sou pastor de igreja aqui no Japão também, então a nossa igreja tem essa proposta muito mais de ensino, né? Eu creio que o dom, né, que veio pela graça de Deus na minha vida é mais na área de mestre, de ensino das escrituras e tudo mais. Então nós temos essa proposta que é uma fé que transforma a mente, renova o entendimento, certo? E aí transforma o indivíduo, transforma o ser e responde essas perguntas, origem, sentido, moral e destino de uma forma coerente que não só fica no intelecto, mas também é prático, na vida. Pro dia a dia, pro seu dia a dia. E olha uma parada que é muito louca, Vitão. Você falou, né, que se você conheceu a Jesus Cristo, você conheceu a palavra através de você buscar e estudar isso. Certo. A minha experiência com Deus foi assim. Eu sempre, a vida toda, eu treinei. Sempre eu estava no mundo das artes marciais. E pelo fato também, culpa minha de ser como eu era, muito briguento e tal. Dava trabalho. Eu tomava couro do velho direto, né? E o velho sentava o cacete mesmo. E eu comecei a treinar, fazer Kung Fu na época, porque eu queria bater no meu pai. Esse foi minha empolgação. Pegar agora. Eu tenho certeza que a Sônia tem uma explicação pra isso. Eu vou chegar de frente a frente com ele. Eu vou chegar de frente a frente com ele e agora eu vou dar um cacete nele. E o cara que eu treinava, que era meu parceiro de treino, era mais forte. Meu pai sempre foi forte, sim, mas ele era mais forte que meu pai. E quando eu cheguei ao ponto de estar no nível do cara, eu falei, bom, agora se o velho vir, vai ficar ruim pra ele a coisa.
Então, eu cresci desse jeito. Nunca precisei bater no meu pai, graças a Deus nunca não rolou essa coisa. Mas assim, eu sempre tive essa índole de resolver as coisas na pancada. Então vamos. Aí o que aconteceu? Um dia me chamaram para ir numa igreja. E o pastor estava para vir para o Japão. Ah, vamos lá, tal, na igreja. Tal, mas vai na igreja, vai fazer o quê, cara? Ah, vamos lá, né? Você vai ver. Então tá, vamos lá. Vamos ver qual que é desse negócio aí. Chegamos lá na igreja. Sentado ali, aí o pastor lá, vocês orem aí, nem sabia que era orar e tal, e tô lá rezando, falando com Deus do meu jeito, né? E na hora ali, o pastor fala assim, quem sente no coração, né, sentar Jesus Cristo, levanta a mão, né? E eu tô lá, levantei a mão e o pessoal que tinha me levado, o Beto levantou a mão e tal, e daí que eu levantei a mão, nem sabia porque que eu tava levantando a mão, mano, mas beleza. Aí, e o culto rolou. Aí no finalzinho o pastor falou assim, para as pessoas que levantaram a mão, vocês vêm aqui na frente. E eu sempre fui do lance de tipo, não choro pra nada. Até hoje, assim, meio durão, assim, pra esses sentimentos, né? Certo. E aquele negócio ficou, sabe, tipo, uma coisa, um aperto assim. Falei, rapaz, esse negócio tá esquisito. Aí sei que enfileirou lá na frente umas 20 e poucas pessoas. E eu fiquei assim, no finalzinho. E o pastor vinha de lá pra cá assim, ele não pôs a mão em ninguém. Ele só esticava a mão assim e orava. Como que eu consigo passar isso? O que eu tava sentindo na hora? Imagina você pegar uma mangueira, fecha a boca dela e abre no máximo. E aquele negócio vem subindo, a pressão vem subindo. E o negócio vinha vindo. Eu não choro, mano. Eu não choro e tô vindo. Quando esse cara chegou na minha frente e fez assim, e ele começou a orar, parecia que ali foi meio que na hora ali é um sentimento de tipo assim, ninguém me falou nada, eu tô vivendo isso. A minha camisa, ela ensopou, ela molhou, moço. Ela molhou do meu choro, cara. E era uma coisa que eu não conseguia controlar, eu não conseguia parar aquilo. Quanto mais eu trancava, mais eu chorava. Eu falei, caraca, que raios que é isso, né? Quando a gente virou para sentar na cadeira que a gente tava, eu virei assim, que eu dei meu primeiro passo, eu olhei pro chão e falei, caraca, eu não tô pisando no chão. Aí eu bati o pé no chão assim, e eu meio atordoado, porque parecia que eu tava flutuando, eu não estava sentindo o meu peso. E eu sentei na minha cadeira, aí o pessoal que tinha me levado, e aí, Beto? Beto chorou. Eu olhei, Beto chorou. Sabe, sem entender a coisa. Eu falar, caraca. Sabe que tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus chorou, né? Pode falar Beto chorou. Aí, tá ligado, Vitor? Ali, aquela sensação assim, acabou o culto, a gente foi pra fora, tinha aquela cantina e tal, a pessoa comeu. Certo. E eu fui embora pra casa, boss. A gente foi num saveiro desses de caçamba, só que tava com a capota, né? Então, o saveiro tem o quê? Só o banco da frente, atrás não tem banco. Certo. Como eu morava no litoral, a gente colocou só nas cadeiras de praia e estamos sentados ali e embora. Eu fui de Santos até Bertioga, onde eu morava, eu fui de Santos a Bertioga, sentado nessa cadeira lá atrás, mas eu não sentia o peso do meu corpo. Eu parecia que eu estava flutuando aqui. Quando eu cheguei em casa, que eu falei pra minha esposa, aconteceu isso, aquilo, assim. Ela ficou me olhando assim, mas esse cara tá chapado, né, meu? Tomou uma, não é possível, tá doidão, né? Então, assim, a minha experiência com Deus foi dessa forma, sabe? Sim. Então, não tem como a pessoa falar assim pra mim, cara, Deus não existe, então o que foi aquilo ali? Entendeu? Então, assim, fora isso daí, foram várias experiências que eu fui tendo com Deus e, assim, não tem como falar que o cara não existe, sabe? Sim. Então, se você coloca ele em primeiro lugar nas suas coisas, com certeza ele vai te dando esse suporte, que nem você falou, Sônia, né? Embora você seja psicóloga, né? Você sabe e você tem essa fé que existe um ser supremo, que quando o homem não pode fazer mais nada, então esse cara lá de cima fala assim, pode cair essa folha, pode viver, pode morrer, sol, chuva, ele é o cara. Então é mais ou menos assim, né? Só para acrescentar aí nessa palavra. Como eu conheço o Beto há muito tempo, era o cara que fechava os bailes, né? Tipo, porque onde entrava, o tempo fechava. Não tinha mais festa, não tinha mais baile, sabe? Então, eu conheço ele. Certo. Né? Ele vieram falar, o Beto tá indo na igreja. Eu falei, vai aprontar. Vai bater em todo mundo, vai roubar o dízimo, pode preparar. Né? E não, é sério. Tá lembrado, Betão? Um dia que nós montamos a empresa, tava eu, você e o molecão. E ele veio do nada. Falei, patrão, eu quero orar.
Falei, cara, você é doido, né? Daí na minha cabeça, não vou falar pra ele, né? Olha o tamanho da criança, né? Falei, vamos orar. Falei, orar? Vamos pegar na mão um do outro. Na mão, velho? Sim, nós aqui. 3 macacos, é? 3 homens, velho. Mas tá bom, não tem ninguém vendo, né? Legal, né? Aí ele começou a orar. É onde ele fala, vem uma sensação diferente, né? Não sei como que se explica isso. Eu voltei, acho que era falei pra papai, nossa, o Beto fez um negócio estranho hoje lá, mas tô me sentindo bem, né? Que é isso? Que é isso? E nos próximos encontros, no próximo nós fomos no hotel juntar o grupo para conversar e tal. E a primeira coisa que eu pedi, Betão, faz uma oração pra gente. Olha, eu nunca tive contato com Deus. Falei, cara. E foi um negócio bem legal. Nós temos gravado, é muito bonito. Muito louco bonito, isso, muito Vitão, Sônia, sabe que, tipo, quando eu estava nessa outra empresa que eu vinha pra cá, Deus tinha falado pra mim assim, quando você chegar lá, você ora com o Tago e com o Gui. Tá, Deus, beleza. Só que eu cheguei, eu falei, Deus, deixa quieto essa oração aí, mano. Sabe, eu falando com Deus assim, deixa quieto, Deus. Pô, deixa de boa a parada aí. E passou 1, 2, 3. E todo dia, Deus me exortando. Você não fez o que eu falei, você não fez o que eu falei. Falei, tá bom, beleza, vou lá. Aí eu olhei pros dois sentados assim, cada um na sua mesa. Eu falei, vai dar ruim essa parada aí, mas tudo bem, o cara tá mandando, né, meu? Vou lá. E aí, boss, a parada é assim, não, demorou. A gente sentou numa mesa, assim, sabe, uma mesa que a gente faz entrevista e tal. E ali a gente orou ali e tal. Então, assim, e hoje, o que eu vejo, assim, da empresa Dinco, da forma que a gente pensa, é porque Deus preparou tudo isso. Preparou você, preparou a Sônia de estar aqui, preparou a Su quando estava aqui no primeiro episódio, sabe? Então, vai encaixando as coisas pra gente. E as portas, elas vão abrindo, mas não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. Porque existe esse cara lá em cima que fala, abre, fecha, abre, entendeu? Então, assim, é muito louco isso. A experiência que a gente vem vivenciando no dia a dia. Mas esse podcast não é de nós, é dele. Mas já tá invertendo. Tá invertendo o papel aqui. E aí eles estão escutando, eles são profissionais, né? Eles escutam, né? Mas vamos voltar, então. Vamos lá. Quando o pessoal chega ao limite de questionar Deus, eu acredito que ele está ali já naquele... Se você não tiver uma resposta condizente, ele vai fazer uma bobeira, pode cometer um erro. Como reconhecer, aliás, os nossos limites? Como que a gente consegue entender que é hora de buscar uma ajuda profissional, tanto psicológica quanto da igreja, de uma religião? Sônia. Eu creio, sinceramente, que é quando a vida está te pedindo isso, seja por um bloqueio. O bloqueio emocional, ele te trava mesmo. Eu atendo pessoas aqui no Japão que não conseguem ir à faculdade, que não conseguem mais ir ao trabalho, que não saem de casa para mais nada. E também quando está prejudicando principalmente o casamento. Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente saiu até uma nota do consulado que diz que o problema maior dos brasileiros aqui no Japão é o divórcio. Então, quando chega esse momento, eu sou muito procurada. Eu tô para me divorciar, briguei com o marido, quero sair de casa, quero voltar para o Brasil. Então, parece que é exatamente esse momento que as pessoas percebem tem algo errado na minha vida. Tudo que eu pensei fazer não deu certo. E agora, para onde eu vou? Mas eu antecipo um pouquinho isso e digo assim, vamos tentar entender o que te levou a chegar a esse ponto? Porque, para mim, o que está faltando não é o emprego, não é o dinheiro, não é a falta do tempo, não é um marido bonzinho, carinhoso, romântico, né? Mas está faltando objetivo, está faltando você continuar vivendo o que você projetou para quando você veio para cá. Então, quando as pessoas dizem assim que a gota d'água, que já não suportam mais, e se a gente fizer realmente aí vem dentro da minha abordagem, né? Dentro da psicologia, eu trabalho com a cognitiva comportamental, então a gente tem que ir muito pela racionalidade mesmo, porque nós, brasileiros, nós somos muita emoção. E pela emoção a gente erra muito, né? Eu estou aqui com o coração enganoso. E tem aquela, como é que diz? A falsa imagem, tá? Tipo, digo por mim também. Procura um psicólogo. Primeira coisa que eu vou falar, eu não tô doido. Tá louco, né? É bem então, assim, é um preconceito. Né? Então, onde que a psicologia entra? Porque existe um tabu, sabe? Eu tô indo conversar com a Sônia, que é psicóloga. Ô, velho, você tá mal assim? Tá ruimzão, né? Como que é o papel do psicólogo? Quando que eu devo procurar? Eu preciso de um gatilho? Qual é esse ponto, né? Tipo, que nem a gente mesmo fala, assim, por exemplo,
os personagens são os mesmos, a história é a mesma, só os personagens são diferentes, né? Então, assim, essa parte, essa pergunta do Tago, com relação a isso, a gente tem muito, assim, no dia a dia na fábrica, sabe? Muito, 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 muito mesmo. Eu imagino. O que mudou muito é porque, como agora a gente tem um acesso facilitado às informações, então cai muito dessa barreira preconceituosa. Psicólogo nunca foi coisa de doido, muito pelo contrário. A gente trabalha psicoeducação, a gente faz um trabalho de prevenção, porque a gente sabe para onde a pessoa vai rumar se ela não tratar a saúde mental. Né? Não dá para imaginar o pai e a mãe dizer assim, eu amo meus filhos, eu faço tudo por eles, eu vou ao fim do mundo por eles. E daqui a pouco ele está lá se autoflagelando, está se cortando na própria escola. E aí o pai e a mãe dizem assim, mas sabe o que? Olha, não tenho dinheiro para pagar, não tenho tempo, eu tenho que fazer zangueô. Ou então, não, a gente já teve uma conversa, daqui a um tempo ele esquece. Gente, a vida do teu filho é prioridade. Para gente que é cristão, que acredita na eternidade, como que você vai perder uma criança para o suicídio? Como que você vai permitir que as crianças continuem se suicidando tanto? Aqui no Japão, gente, de outubro de 2020 para cá, a demanda de suicídio aumentou muito, principalmente entre crianças, mulheres e idosos. Só que não são só japoneses, aumentou muito na comunidade brasileira. Por isso que eu fui contratada também, para ajudar. Porque a gente entende que se tem muito a ser feito, é trabalho para nós da área de saúde mental. Agora, por que o espiritual também é fundamental? Porque eu nunca trabalhei num lugar onde tem tantas pessoas evangélicas também. Porque no Brasil a maioria era católica. Né? Então, quando as pessoas me diziam assim, mas eu acredito em Deus, eu disse, ótimo. Porque se você acredita em Deus, você já deu um grande passo. Porque você sabe que não foi plano de Deus você se suicidar. Não foi plano de Deus você separar e esquecer os filhos, porque acontece muito disso. Os casais se separam e esquecem que têm filhos. Eu digo, gente, entenda uma coisa. Homem e mulher podem se separar e nunca mais se ver. Mas filhos são para sempre. Então, essa é, infelizmente, uma solidão que eu tenho visto muito intensa nos brasileiros que eu tenho encontrado aqui. É essa carência afetiva muito grande, mas, ao mesmo tempo, um desencontro, porque, enquanto você estava falando, eu estava lembrando disso. Provavelmente, quando você diz assim, eu vou aprender a lutar, porque ainda vou bater no meu pai não te levava à igreja, porque em Samitiba era descendente de japoneses, psiquiatra infantil, educador, escritor. O que ele dizia? Pais que levam seus filhos à igreja não vão buscá-lo na cadeia. Porque a igreja ensina os princípios, principalmente o amor ao próximo. Gente, o perdão. Quem de nós nunca sofreu uma mágoa? Quem de nós nunca se decepcionou? Quem de nós teve pais perfeitos? Pais não são perfeitos, mas filhos também não são perfeitos. Com certeza. Que são os únicos pais que a gente tem. Nós éramos os únicos filhos que meus pais tiveram também. Então, cabia a nós fazer esse trabalho de ressignificação de tudo aquilo que a gente vivenciou, entender se eu fiz universidade, pós-graduação, 4 especializações, como que eu, com todo esse material, não vou ter condições de trabalhar internamente o perdão dos meus pais, que, coitados, quando foram para o Japão, não tinha tsuyako para ajudar eles, não tinha uma estrutura mínima. Mesmo assim, venceram, criaram 3 filhos na área de saúde. Eu, a mais velha psicóloga, o do meio dentista, o caçula médico. Como que eu não vou amar e admirar esse pai, mesmo que ele tenha errado comigo? Sim, perfeito. Sim. Né? Eu tenho um amigo advogado, ele tem mestrado livre em psicanálise. Sabe o que ele costuma dizer? Eu não acredito em Deus, eu não vou à igreja, mas o dia que eu for pai, eu vou levar meu filho à igreja, porque eu sei que esse é o melhor caminho. Eu vou dar o melhor caminho para ele. Continuar ou não vai ser opção dele. Você vê que coisa mais linda? Isso é amor, gente. E assim, os dois locais de trabalho, né, de vocês, é a última escolha, é o último caminho que eu vejo no ser humano. Não sei se é a última, se é essa a palavra, tá? Mas eu vou num psicólogo por quê? Porque eu estou muito mal. Eu não consigo encontrar uma outra saída. E eu vou para a igreja por quê? Eu não tenho mais escolha. Se ele existe, por favor, né, me apresenta. Como que é na igreja? Receber as pessoas, um tago, e falar, cara, o cara nunca teve comigo, na minha cabeça. Né? Como que é receber as pessoas assim e levar esse conhecimento de vocês? Acho que uma coisa que a Sônia falou que é muito importante é esse princípio da empatia, né? É fundamental, né? Eu
né, nasci no Brasil, no Rio de Janeiro. Com 11 anos de idade, meus pais foram para os Estados Unidos. Então, passei 20 anos da minha vida nos Estados Unidos, fiz formação lá, conheci minha esposa, minhas filhas nasceram lá. E o americano, ao contrário do Brasil, como a Sônia disse, ele é racional e o brasileiro é sentimental. Então, eu tive essas duas escolas da vida, sabe? Então, eu tento trabalhar essas duas coisas o tempo todo dentro dos relacionamentos e saber entender, né, os contextos das pessoas, né? De onde essas pessoas vieram, qual foi a criação, que tipo de pais elas tiveram. E tem uma coisa que é meio prática aqui no Japão, né? Que as histórias são muito parecidas. E principalmente quando se trata da relação dos pais com os filhos, né? Ela citou a questão do divórcio aqui no Japão, e eu fiz uma pesquisa dentro da nossa igreja há um tempo atrás e descobri que 80% das pessoas estavam no segundo ou terceiro casamento. Então, para mim foi um choque isso vindo de uma cultura americana, qual o casamento era sagrado. Era motivo de vergonha você ser separado dentro da cultura americana, certo? Então, isso foi um choque, e saber receber essas pessoas com esse princípio de empatia, de se colocar de fato no lugar delas e tentar não resolver o problema delas, mas simplesmente dar a mão, sabe? Simplesmente abraçar e falar assim, cara, eu não vou desistir de você. Talvez as pessoas desistam de você, a sua empreiteira, o seu trabalho, né? Esse Japão talvez não reconhece você como cidadão legítimo, mas você vai encontrar alguém, e a igreja talvez, dentro da figura de Cristo, de Jesus, aquele que abre os braços e diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é dentro dessa perspectiva que nós encontramos esse amor empático no olhar do outro e nós acolhemos. Nós não estamos ali para resolver o problema de ninguém. Sim. Nós estamos ali para caminhar junto. Eu acho que a psicologia também tem esse trabalho de fazer a pessoa entender quem ela é e aí resolver por si mesma as suas questões. Porque ela não pode ser uma muleta. E eu também não posso ser para ninguém. Entendeu? Então, acolher é dizer para a pessoa assim, com toda verdade, né, que você possa dizer, olha, eu estou aqui. Eu vou caminhar contigo, seja o que vier pela frente, nós vamos caminhar juntos. Nós vamos enfrentar o inferno e vamos enfrentar momentos que vão parecer mais próximos do céu, mas nunca vai chegar nessa realidade. Mas nós vamos estar aqui. Nós vamos andar pelo vale da sombra da morte, mas nós temos um Deus que prometeu estar conosco enquanto passamos por ele. Então, essa realidade, eu acho que isso traz pelo menos chão para as pessoas aqui no Japão, que precisa, assim, de uma forma assim, absurda. As pessoas não têm chão porque não tiveram pais... essa base familiar, sabe? É o que a Sônia falou, né? Que é muito... É tão... Assim, é notável que as pessoas chegam sem esse fundamento e sem essa base e estão tentando construir sobre, né, um chão que está com perfurações, infiltrados de água. Sim. E a casa, no segundo andar, vai cair. Vai cair. Eu vi a casa cair aqui inúmeras vezes aqui nas famílias aqui, certo? Então, nosso papel não é ser uma ONG. Às vezes as pessoas veem a igreja como uma ONG, né? Então vou lá porque a igreja vai me ajudar. Ver a igreja também como um centro de psicologia, certo? Ver o pastor, principalmente a figura do pastor, porque nós estamos numa cultura já meio hierárquica. A cultura japonesa já tem isso, sim, então isso promove muito desse relacionamento entre autoridade e subalterno, né? Então dentro da igreja isso pode ser perigoso, porque a religião vem potencializar a manipulação e todas as outras coisas. Então é ter esse caráter de Cristo muito presente na sua vida para que você possa caminhar, fazer essa jornada com as pessoas e não ser o guru delas e não ser Jesus para elas. O síndrome de Messias está muito presente também dentro das igrejas. Eu vou resolver teu problema, vem para Jesus que vai tudo dar certo. Só que a gente sabe que isso não é uma mentira isso. Não é dessa forma. E muitas vezes os problemas não são solucionados. Mas nós estamos simplesmente com todo amor, essa é a melhor palavra para dizer, é dizer que eu estou aqui. Talvez eu não vou ter dinheiro para te dar semana que vem. Eu não vou ter como suprir a sua necessidade imediata, mas uma oração você vai ter e um amigo que vai chegar na sua casa e fazer uma oração com você, isso eu posso te garantir. E aí nós temos um pai que podemos confiar que ele vai nos fazer passar por esse vale da sombra da morte com ele. E estar com ele é melhor, né, do que não estar. Dizem que é melhor você estar com Jesus no inferno do que não ter Jesus no céu. Entendeu? Então, eu acho que essa é a dinâmica que a gente precisa trabalhar melhor, sabe? E hoje, não sei se a palavra seria isso, né, mas no Japão, existe uma diferença hoje dos brasileiros no Japão e os brasileiros no Brasil? A comunidade brasileira no Japão, ela necessita de mais apoio? Com toda e qualquer certeza, porque aqui eles se sentem muito órfãos. Eu vim agora há pouco, inclusive, conversando isso com o meu genro, né? Como eu tenho feito atendimentos onde eles saem do Brasil porque não aguentam mais a família tóxica, porque a relação está péssima, chegou a um ponto assim que a gota d'água caiu mesmo e eles dizem que qualquer lugar do mundo é melhor do que ficar aqui com você. E quando eles chegam aqui, eles se veem sozinhos.
não tem amigos, não tem mais essa família que ainda que tóxica, mas era a família. Família, né? Né? E eles têm que recomeçar a vida do zero. E eles se perdem muito justamente pela falta desse objetivo, porque eles não planejaram, eles não sabiam exatamente tudo que eles iam encontrar. O que é diferente, por exemplo, eu vejo meus amigos que vão morar nos Estados Unidos, eles sabem falar inglês, minimamente. Sim. A maioria já tem nível superior completo. Sim. A maioria já vai com emprego em vista. Não é o que acontece com os E brasileiros. muitos que são chegam donos de empresas já sem até legalização. Que o país dá oportunidade, entendeu? Aí o que acontece? Ele chegou aqui na possibilidade, não, aqui pelo menos eu tenho trabalho, eu tenho uma remuneração no final do mês, né? Tenho um poder aquisitivo adequado, né? Mas aí ele se perde porque felicidade não é só isso. Com certeza. Eu digo, era só isso que você queria na vida? Eu pergunto para muitas, né? E a tua profissão, por exemplo, muitos vêm a mim, não é só porque tem problema, porque quer superar um trauma. É porque eles não têm profissão. Eu trabalho com orientação vocacional e reorientação profissional. Então, ele diz assim, nossa, mas eu sou formada no Brasil, eu trabalhava em hospital, mas eu não gostava, não. Mas eu queria fazer uma coisa diferente, eu não queria ficar só em fábrica. Digo, então, vamos lá, vamos descobrir que talento que você tem. E eu vejo gente com poder, principalmente criança, gente, uma criatividade, um talento para desenho. Eu digo, gente, investe nisso. Sabe? Por que é que vai ficar só no joguinho? Por que é que vai ficar só fazendo aquilo que não gosta, aquilo que não quer? Porque nem todo mundo nasceu para estudar, gente. Chega um limite que a pessoa não passa mais dali. Verdade. Agora, tem gente que ama estudar. Eu tive um pai que era diretor de escola japonesa, diretor de associação. Então, ele incentivou a gente. Ele diz assim, nunca pare de estudar e de trabalhar. Porque se parar de estudar, vai morrer antes da hora. Então, eu já disse que até no céu eu quero continuar estudando. Essa é a minha esperança, porque eu amo estudar. Mas veja só, tem gente que não ama estudar. Meu marido não amava estudar, mas era empresário. E era um próspero empresário. Então, assim, cada um com seu dom e seu talento. Dom Deus dá. Talento a gente vai descobrindo. E eu tenho ajudado essas pessoas a reencontrar esse caminho. Porque Que é bom. fundamental você ser feliz. Você tem que ter sonhos. Não sei se vocês conhecem uma frase de Richard Bach, que está escrito assim, nunca largue mão dos seus sonhos, pois se eles morrem, é como um pássaro de asa quebrada que não pode voar. Eu fui desenganada com 15 anos de idade. O médico virou para mim e disse assim, você perdeu a visão, você não vai conseguir chegar à universidade. Meu sonho era ser professora universitária. Como que eu não ia chegar até a universidade? Gente, eu me pus a orar. Eu disse, Deus, prova para mim que tu existes, mas também para os médicos. Que o amigo do meu pai batia no meu rosto e a lágrima dele caía em mim. Ele disse assim, como que eu vou dizer para o meu amigo que eu não consegui salvar a vida da filha dele? Porque médico acha que salva a gente. Né? E eu tentava falar, tentava abrir os olhos, não conseguia. Quando a lágrima dele caiu em mim, que eu senti mesmo aquele volume da lágrima em mim, falei, já sei, vou chorar. Comecei a chorar. Quando a lágrima saiu, ele fez... Mas foi assim, uma vibração, sabe? Ele fez uma festa ali dentro da sala cirúrgica. Ele e os médicos, os enfermeiros, dizendo que eu estava viva. Mas eu fiz um pacto com Deus. Eu disse, Deus, agora eu tenho certeza que tu me queres viva, porque é para eu continuar fazendo aquilo que eu acredito. Eu queria ajudar o próximo, eu queria ser missionária na África. Mas aí eu aprendi com meu namorado, que disse assim, porque a África, o Brasil está cheio de gente carente, Verdade, precisando verdade. tanto de você, não vai tão longe. Quando você puder, você vai, mas por enquanto fica aqui na Amazônia. E aí foi lá que eu comecei a desenvolver meu projeto missionário, comecei a trabalhar primeiro com os ribeirinhos. E hoje eu estou aqui no Japão, que é a realização dos sonhos dos meus pais, que já faleceram, mas eles disseram, o povo no Japão precisa muito de ajuda, e não é material, não é financeira. O irmão do meu pai se suicidou saindo da escola para casa, porque a minha avó era professora da mesma escola. Ele resolveu uma equação diferente do professor. O professor idoso, antigo, não aceitou, não, tem que ser do meu jeito. Advertência. Ele não chegou com uma advertência, não queria que a mãe passasse essa vergonha. Então, veja só, o meu pai tinha no íntimo esse desejo de poder ajudar a saúde mental aqui no Japão. E eu vim realizar esse sonho, porque Deus me abriu essa porta. Que louco. É muito interessante. Poderoso um testemunho como esse, né? Com certeza. E hoje, assim, no Japão, né, nós trabalhamos com empregos. Então, Sim. a oferta e procura. Só que muitos, durante o processo, nós percebemos, sabe, que eles necessitam, né, de ajuda. Sim. Né? Ele começa a dar um sinal. Só que é muito difícil, talvez por nossa parte, é difícil de orientar a procurar um psicólogo, sabe? Então, teria alguma forma que nós pudéssemos orientar as pessoas
sabe? Que não seja, nossa, você tá doidão, então vai lá, sabe? Tem, com certeza. E esse episódio, só um pouquinho, Sônia. Esse episódio aqui, Boço, ele, para as pessoas, com o grupo que eu convivo todo dia na fábrica, o meu pessoal, o meu time. Então, existem pessoas que precisam de ajuda e muitas vezes é o que o Tago falou agora. O cara, ele não... Ele acha que, tipo, sei lá, se eu for atrás de uma psicóloga, os caras vão pensar que eu sou chapadão, que eu tô louco, alguma coisa nesse sentido. Então, eu creio que quando a gente estava sentado ali, é o que o Tago tocou no assunto. Aconteceu mais ou menos no outro episódio, também aconteceu mais ou menos isso. Então, para mim, a minha visão de psicólogo é a mesma coisa, é a minha ignorância. A minha ignorância era da mesma maneira que o Tago falou. Tipo, psicóloga, pastor, vai dar ruim essa bagaça. Né? Então, assim, o quê? A falta do quê? Do entendimento. Né? Então, a ignorância da pessoa. Então, por exemplo, por isso que eu tô falando que esse episódio, eu acho que vai ajudar muito, sabe? A pessoas a buscarem profissionais na área, na área que você atua, sabe, Sônia? E lógico, eu acho que o louco Sugoi é isso, esse entendimento que você tem, tanto dessa parte intelectual quanto desse seu feeling, desse seu espiritual. Mesmo porque você já viveu você teve essa experiência com Deus, cara. Não tem, sabe, como você questionar ou falar. Não tem como. Verdade. Exatamente. Eu queria complementar, dizer que nós temos vários recursos técnicos para chegar até as pessoas, mesmo que não seja por uma indução do tipo, você precisa. Nós vamos até as empresas fazendo palestras, workshops, e, em alguns casos, aqueles que são mais gritantes, principalmente quando tem suicídio ou homicídio. Por exemplo, trabalhei numa empresa, era um hospital. E o diretor chegou comigo e disse, Sônia, eu preciso muito de um trabalho agora na sua especialidade organizacional e trabalho, porque até então eu estava fazendo clínica e hospitalar lá. Ele disse, olha só, está acontecendo muito acidente de trabalho. Não é normal isso. Está acontecendo alguma coisa nessa empresa. Vai lá e investiga, porque, olha, o cara quase matou outro. Era um carro de vigilância, uma empresa de vigilância, né? E durante o trajeto, fazendo transporte de valores, um deu tiro no outro. E sem brigar. Não teve briga, sabe? E aí ele pediu para eu fazer uma pesquisa lá. Ele sabia que eu era pesquisadora, eu trabalhava nessa área, né, lá na universidade. Gente, não deu outra. Eu cheguei lá, o refeitório, pensa um lugar escuro. Gente, você sabe qual é a melhor cor para um refeitório, para um restaurante? Essa cor que eu estou vestindo aqui. Ela é estímulo para o apetite, ela é estímulo para a saúde, para a vida. Nós estamos no Setembro Amarelo, justamente por conta de uma campanha de prevenção ao suicídio. Né? Então, não me vesti só de girassol. Fiz a vontade da minha filha também. Fomos tirar foto com flores de girassol. Mas por conta também da campanha. Gente, cheguei lá, eu propus muita mudança. O diretor ficou encantado. Ele disse, Sônia, você não vai reconhecer a empresa, vai lá. Gente, eu fiquei maravilhada. Colocaram até rede, mesa de ping-pong em áreas de lazer durante o intervalo de almoço, sabe? Porque sabe qual era o almoço deles? Desculpa. Feijoada, daquela mais grossa, sabe? Com muita carne de porco, coisa totalmente indigesta para um clima quente. Isso era lá em Brasília. E aí não tem como. Se você não tem alimentação, se você não tem atividade física, se você não tem saúde mental, gente, você vai sair dando tiro se você tem uma arma na mão, infelizmente. É um vulcão, né, de emoções. Exatamente. E tudo mais. E aí, com isso, nós ganhamos muitos clientes e saúde mental também dos funcionários. Sim. Mas um dos focos principais é palestra, porque as palestras são educativas e desmistifica o altar que colocaram a psicologia lá no topo como se fosse, não, a gente não cura. Os médicos já estão tendo essa humildade também. Tem um médico, Nikkei, em São Paulo, Hospital de Clínicas. O paciente chega para ele pergunta, você tem fé? Você tem religião? O paciente fala, tenho, mas estranho. Por que, doutor? Faz diferença? Ele fala para mim que não tenho religião, não tenho fé, não faz, mas para você que tem, faz. Ora aí para o teu Deus, que vai te ajudar muito. Incrível, fantástico o trabalho desse Nicei. É um médico. No mundo politicamente correto, isso é um movimento radical nesse sentido, né? Com certeza. Com certeza. É de extrema importância o que ela está dizendo. E essa questão de fé,
tá? Ela, para mim, ela é um pouco intrigante, tá? Porque é o seguinte, tá? Então quero me entregar a Deus, Certo. tá? Vamos por um exemplo. Quero me entregar a Deus. Qual igreja eu vou escolher, sabe? Porque aí fica uma bandeira, um levantando a bandeira, porque o Deus dele é melhor, ou a igreja dele é melhor, ou a casa dele é melhor. Sim. Aí você chega à conclusão, fala, não dá para mim escolher. Se é um único Deus, cada um vende o seu, como é que eu faço? Né? Como que seria isso? Né? Tem essa bandeira, existe uma rivalidade entre religiões. Né? Acho que rivalidade é uma palavra um pouco forte, né? Eu acho que tem bases de entendimento e revelação que são, na superfície, muito parecidas, mas quando você vai cavando um pouquinho mais profundo nas bases, nos fundamentos de cada religião, na verdade elas se contradizem, certo? Sim. E no meu sentido, devido à minha experiência com Deus e como eu cheguei até o Evangelho, cheguei até Cristo Jesus, foi na base da razão. Então a razão foi o veículo que me levou até isso. Então meus pais frequentaram a igreja católica por muitos anos, depois foram para Testemunho de Jeová, né? Então eu fui caminhando por esses ambientes e descobrindo o que cada uma dessas religiões e também essas formas de pensamento, né, abordavam, falavam sobre, e fui identificando o que era coerente, o que correspondia à realidade, até chegar a Cristo, né, e chegar à fé cristã, né, e daí tomar uma decisão certa de reconhecer que Cristo era o Senhor através das Escrituras, da leitura bíblica, dos estudos e tudo mais. Então, foi um caminho mais racional. Outras pessoas chegam de outras formas, mas eu acho que a conjunção dessas duas coisas, tanto do sobrenatural como do racional, são importantíssimos na fé, porque as pessoas acham que, por exemplo, não andem por... Tem uma frase um ditado muito popular, né? Não andem por vista, mas por fé, certo? Mas não tem nenhuma noção de contexto dessa passagem, certo? Jesus não está falando para a gente andar simplesmente crendo aleatoriamente como se fosse uma coisa que não fizesse sentido. A fé não é cega nesse sentido, certo? E o contexto dessa passagem está falando sobre a ressurreição dos mortos e como nós receberíamos um corpo novo e tudo mais. Então, tem um contexto ligado a essa passagem. Infelizmente, hoje virou frase de para-choque de caminhão, né? Então, nós precisamos, talvez, chegar a um exercício e saber quais são as bases, os fundamentos, que nos levam a entender que essa religião, ela é coerente com a realidade, corresponde à realidade, aquilo que está sendo proposto como caminho, né? Ela não só faz sentido para mim, mas racionalmente ela é a verdade. Eu creio, pessoalmente, tá? Que essa ideia pós-moderna que nós temos hoje, que cada um tem sua verdade, é uma contradição de termos. Não consigo acreditar que você tem uma verdade, tá? E eu tenho outra, certo? E ambos estamos certos. Não, isso é a lei da contradição, é muito claro isso. Então, quando eu olho para o cristianismo, e aí nós vamos passar aqui a noite falando sobre a questão denominacional, né, de qual igreja você deve frequentar, não deve frequentar, né? Eu acho que nós temos que voltar para as Escrituras e enxergar o que elas estão dizendo sobre qual é a forma de seguir e ser discípulo de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo precisa ser central nessa experiência, né? O que ele tem a me dizer e quais são os princípios e os valores a qual ele me chama a viver numa experiência encarnada, vou dizer assim, tá? Porque ele diz assim, sede meus imitadores, o apóstolo Paulo disse, assim como eu sou de Cristo. E aí, como essas expressões dentro da fé cristã e das denominações que surgem por aí, certo? Como elas expressam isso da forma mais autêntica e mais próxima dessa realidade, certo? Eu cheguei ao evangelicalismo, que é uma base do protestantismo, devido a entender que era mais coerente com aquilo que Cristo estava propondo para a igreja e como essa comunidade deve viver, quais são os princípios e os valores pelo qual ela deve, né, habitar, ela deve comungar. Então, chegando a isso, eu cheguei aonde que eu estou hoje, certo? Agora, eu não posso dizer que uma Assembleia de Deus está errada porque eu sou de outra denominação, eu posso dizer que a Batista está errada, a Presbiteriana ou tal, porque cada um tem uma expressão diferente. Sim. A questão é, nas coisas principais da fé, aquelas que são as mais importantes, nós temos... são coisas de primeira importância para nós. Tem uma frase da igreja primitiva que eu achei sensacional, que ela diz assim, nas coisas principais, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Então, essa frase expressa muito do que talvez cada igreja está tentando expressar, mas que tem como núcleo
né, como centro essas verdades que são inegociáveis. Então, se você encontra uma igreja que tem essas verdades como inegociáveis e ela tem métodos diferentes, expressões diferentes, isso são secundários e a gente não precisa brigar por causa disso, Sim. nem ficar gladiando dentro da própria fé cristã sobre como eu devo louvar a Deus, se eu coloco a parede preta ou branca, né, se eu faço com culto primeiro, depois. Essas coisas são secundárias na fé. A questão é, os princípios fundamentais estão muito bem expostos, são vividos dentro daquela comunidade, é uma comunidade que flui dentro do amor de Cristo pelo próximo. Então, essas verdades são centrais. E quando nós encontramos isso, seja qual for a placa que está lá em cima daquele teto ou daquela igreja, nós encontramos uma comunidade que ela é uma expressão local da comunidade universal de Cristo, sabe? Da Igreja Universal de Cristo. Então, eu focaria nesses valores principais. Se eles estão muito bem representados, se as pessoas que estão ali dentro, elas têm uma autenticidade na sua caminhada, não é perfeição. É uma autenticidade nessa caminhada. São pessoas que, quando erram, se arrependem e voltam atrás e pedem perdão. São pessoas que não fazem da sua religiosidade um ídolo ou um Deus. São pessoas que são humanas, sabe? Eu tive uma experiência uma vez, não sei se foi uma visão, um sonho, mas eu estava entrando num round one, né, aqui do Japão, sabe que tem esses lugares de boliche e tudo mais. E eu lembro que era em Hamamatsu isso. Eu lembrava do local, e eu lembro que eu estava entrando nesse local e tinha uma escada rolante gigante que ia pro segundo andar onde estava o boliche lá. Eu sonhando isso, e eu subi naquela escada e de repente eu olho pro lado, Jesus está descendo do outro lado da escada rolante. E aí ele olha para mim, aqueles olhos, né, que a gente sabe, né, profundos assim e impactantes, e ele diz para mim assim: Vitor, o caminho é descer, não é subir. E eu acordei daquele sonho. E quando eu acordei, eu tive a revelação do Espírito Santo. Ele disse assim para mim: Vitor, seu caminho não é ser mais espiritual, é ser mais humano. E eu acho que nós, como igreja hoje, nós estamos buscando um caminho de espiritualidade ao qual nos transporta para uma outra dimensão. Nós chamamos isso de céu. Não é um caminho de vocação, sabe? De representação, de autenticidade, de ser Cristo para o outro. É um caminho, dando em você, eu quero chegar no céu primeiro. O que importa é que eu seja salvo. E muitas das igrejas hoje, infelizmente, eu tenho que dizer isso, elas estão enxergando a salvação como individual, mas a salvação não é individual. Eu sei que isso é um ditado popular também. Eu escutei isso aí no vídeo seu ontem. A salvação ela é pessoal, mas ela não é individual. Sim. Porque a partir do momento que você é salvo, você é parte de uma comunidade de fé, você é parte de uma família. E essa expressão familiar precisa estar vivo. Isso precisa estar presente. Nós não podemos ser frequentadores de auditórios. Nós pertencemos a uma família e nós temos responsabilidades, deveres dentro dessa família. E é nesse ambiente onde isso está muito bem representado é que Cristo está. Amém. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele disse: ali eu estarei. É nesse ambiente que nós estamos. De seres humanos. Gente humana, sabe? Existe uma adaptação para a época, por exemplo. Existe uma diferença da igreja há 10, 20 anos atrás com a igreja hoje, mais voltado para jovens. Porque, assim, olhando de fora, tá? Às vezes eu enxergo como uma máquina, né, que precisa de... Como é que chama? De pessoas. Então, ele usa o marketing para atrair pessoas. E isso faz de vários pastores orarem ou fazerem um trabalho diferente, né? E muitos deles... Eu, por exemplo, eu considero bom. Eu não sei o nome. Cadê? Produção. Como que é o Duarte? Cláudio Duarte. Sim. Né? Não manjo nada de religião. Certo. Mas, para mim, seria uma pessoa que me traz palavras inteligentes, né? Claras, objetivas e esclarecedoras, muitas vezes. A igreja tem esse trabalho de melhoramento, de ensinamento. Eu diria assim, nós estamos falando de coisas que são de segunda importância para nós, certo? São métodos, eu acho que tudo isso cabe dentro de uma dinâmica de você tentar acessar através da estética, através do ambiente, através da linguagem mais juvenil, nesse sentido assim, certo? Eu acho que não há problema algum em usar do método para esse alcance. O problema é o método, ele às vezes se torna um fim em si mesmo. Certo? Então, por exemplo, nós vamos abrir uma igreja só para skatistas aqui, certo? Aí a igreja tem skate para tudo que é lado, no púlpito tem um skate, aí o cara tá pregando sobre skate na Bíblia quando não tem skate na Bíblia, certo? Então, o problema é quando o método se torna um fim em si mesmo, e aí se perde a essência daquele valor que está sendo transmitido através da boa nova do evangelho, certo? Então, vamos manter o método como um meio.
A inteligência está em manter os métodos e as coisas que são de segunda importância como meios. O problema é que nós idolatramos isso e tornamos isso o nosso bezerro de ouro. E a gente quer fazer disso aqui a nossa essência e aquilo que nós somos. E aí nós perdemos o que é o poder da igreja cristã, que é a mensagem do evangelho. E é uma mensagem simples que alcança qualquer etnia, qualquer povo e qualquer, né, nação. E muitas vezes isso faz com que nós, né, que não temos conhecimento, desista, sabe? Sim. Porque você acaba enxergando uma coisa na qual você não gostaria de ver em uma igreja, né? Não vou citar nomes de igreja, mas Claro. tem igreja que vende tijolo, né? Tem igreja que vende água, Certo. né? Dizendo que ela é santificada e tira dos seus... Como é que fala? As pessoas que estão lá na igreja, tudo o que ele tem, né? E a gente acaba enxergando ou a internet, ou fake news, e aquilo faz você desistir um pouco, sabe? E sabe o pior de tudo isso aí, Boas? Que esses caras que fazem isso, eles conhecem a palavra. Tá escrito ali isso. E a ganância pelo dinheiro, não dá pra gente ter as duas coisas. Não dá pra você agradar a Deus e agradar a Mamon, sabe? Não dá pra você... lógico, não é um lance de tipo assim, porque eu sou cristão, então eu tenho que morrer pobre. Não é desse jeito. Então coloca Deus em primeiro lugar nas suas coisas e Ele te abençoa e você conquista todas as coisas, sabe? Então Ele vai te dar isso daí. Mas rola muito isso, sabe? Isso aí que você tá falando é uma verdade hoje, que realmente ao invés de trazer as pessoas, Ele acaba afastando as pessoas devido a esses... Não sei se eu posso falar, mas... falsos profetas. Né? E nos últimos tempos a palavra fala disso, né? Que muitos falsos profetas estariam retirando do meio até os escolhidos, até aquelas pessoas que têm o caminho já direcionado para o Senhor, e nos últimos tempos essas pessoas seriam retiradas. E é realmente o que está acontecendo. Agora, se você me permite, eu queria até dizer que muitas das vezes esse desânimo também acredito que acontece quando as pessoas olham para o lado. Porque as pessoas veem o exemplo dos seres humanos e nós somos errantes, somos pecadores, somos mortais. Mas o nosso exemplo é Cristo. Então, quando a gente realmente... gostei de você, Sônia. Nele, não tem como. Mano. Quando a pessoa me diz assim, eu já fui em 10 igrejas aqui, não consegui me identificar encaixar em lugar nenhum. Digo, faz a pergunta seguinte: o que Jesus Cristo faria? Isso. Porque, olha só, não é uma questão de decisão tão somente do teu cognitivo. Não é você pensar, eu quero gostar disso aqui. Não, para Deus tem que ser espontâneo, tem que ser verdadeiro. Coração, né? E quando a gente ama, não tem dúvida. Quando chega um jovem para mim e diz assim, eu estou apaixonado pela fulana, é linda. Você não acha que ela é linda, mas aquela ali é estudiosa, mas aquela ali é trabalhadora. E agora, o que é que eu faço? Digo, você não ama nenhuma das três, porque amor não dá dúvida, não faz essa dúvida, entende? Verdade. Então, se é para seguir a Cristo, é a Cristo. Se é para ter uma definição, é aqui que eu quero ficar, você não vai ter dúvida. Entrega para... Porque é certeiro. É a mão certa e ele te mostra o caminho. Sim. O sentimentalismo está muito presente hoje, né? Na experiência humana, devido a também tanto caos que nós estamos experimentando nesses Dia a últimos dia, anos, né? Até essa geração, nós vemos uma geração muito sensível, né, Sônia? Sim. Com certeza você tem visto uma coisa exacerbada nesse sentido, né? Em todos os sentidos, gente. E é onde eu vejo assim, uma missão muito nobre a nossa, né? Quando eu digo a nossa, principalmente nós lá, psicólogos trabalhando, a gente vai, inclusive, fazer um trabalho em Comac semana que vem. A gente vai estar falando aos pais, porque os pais estão tendo muito problema na criação dos filhos, né? E a gente entende que o problema não é só relacionamento. É uma coisa que antecede, já trouxe lá do Brasil, né? E a gente está aqui para ajudar. E o que a gente quer fazer é o nosso melhor. Não é porque nós somos perfeitos, não é porque a gente sabe a fórmula mágica. Sim. Quisera fosse assim. Cada ser humano, ele é único. É um desafio muito intenso para a gente. A gente estuda muito cada um dos que a gente atende. É muito material, gente. Vocês não imaginam o quanto. Mas é tão apaixonante quando a gente ama o que faz. Verdade. Eu amo de paixão. Falando nessa parte, né, Sônia, assim, que você tocou, no caso, assim, a gente escuta muito, assim, na rua. A geração de antigamente, geração nossa, geração, se é que eu posso falar assim,
uma geração raiz, e a geração de hoje é a geração Nutella, que, o cara só chora, e antigamente os caras eram mais sangue nos olhos, e subia no avião e enchia de bomba e caía em cima do navio, sabe? Tipo assim, hoje em dia, se tiver uma guerra assim... Rambo, né? A gente rola... japonês não vai subir no avião, não vai pôr bomba e não vai cair não, cai você, só o avião, eu não quero morrer, sabe? Então, assim, olhando por esse lado, assim, você acha que faz sentido isso? A nossa geração antiga era mais sangue no olho, mais na pegada do que a geração de hoje? Ou isso aí não tem nada a ver? O que você tem assim para falar nesse ponto? Na verdade, tem muito a ver, sim, porque culturalmente nós fomos criados, pelo menos meu pai era de Miyazaki, minha mãe de Kumamoto. Eu fui criada como japonesa, numa colônia japonesa em São Paulo. Então, nós fomos criados para sermos realmente japoneses. Então, não tinha essa história de ser mimado, não tinha essa história de criança trabalhar, é proibido por lei. Não. Eu ia para o comércio, meus pais tinham 3 de comércio, um deles era uma loja de frango assado, e a outra era uma quitanda, e a outra era um box na Ciasa. E eu não sabia falar português, eu não ia à escola ainda, mas meu pezinho balançava assim numa banqueta, eu sabia passar troco, matemática para mim era facinho. Então, os clientes ficavam impressionados porque eu não falava, mas eu dava o troco certinho. Que é hora. isso? Sim, E a gente não consegue entender por que os pais faziam isso e por que fazem também aqui, né? As mães japonesas. Criança está com frio, está no inverno, não usa meia, não, é porque ela tem que ser resistente. Parece maldade, mas não é. A minha mãe dizia assim, eu não posso beijar, abraçar minha filha como as mães brasileiras fazem, porque eu quero que a minha filha seja forte. Ela tem que aprender a sobreviver sem mim. Gente, parecia que ela sabia. Morreu aos 57 anos de idade. Com a minha idade, minha mãe morreu de câncer. Caramba. E aí eu fico pensando, gente, se eu tivesse sido aquela menina super, hiper protegida pela minha mãe, E agora? talvez eu não estivesse aqui. Estar no Japão, para mim, é estar em casa. Mas eu rodei o mundo inteiro, gente, atrás de tratamento para minha filha. No meio da Alemanha, no meio da Holanda, sem saber falar alemão. Sabe? Gastando meu inglês, né? Eu era professora, mas com o tempo a gente vai esquecendo, perde a fluência. Certo. Mas se não fossem os meus pais, é aí onde eu digo, o maior legado que os pais deixam para os filhos, gente, não é dinheiro, não é isso que eles dizem que vieram buscar aqui no Japão. Gente, é justamente isso que é a nossa força motriz, sabe? Eles acreditavam em alguma coisa, eles lutavam, eles tinham objetivo, eles queriam o melhor, né? E é assim que eu vejo a minha relação com Deus. Eu digo, nossa, Deus quer o melhor para mim. Como é que eu vou tirar a minha vida porque eu perdi o emprego, porque eu estou sem dinheiro, porque a minha filha foi desenganada pelos médicos? Aí eu entro em oração e digo, Pai, faz de mim o que tu quiseres, porque a minha filha está entregue na tua mão. Então, eu creio, sinceramente, que sem fé a gente não vai a lugar nenhum. Sim. Por mais que a pessoa me diga assim, eu tenho fé na pedra. Mas mesmo que seja uma fé na pedra, a pessoa tem que ter muita fé para ter fé que uma pedra vai fazer a diferença na vida dela. Agora, quando a gente tem fé num Pai amoroso como é Deus, que nunca te abandona, que é 24 horas com você, gente, não tem nem como desanimar, mesmo estando num lugar, eu diria assim, mais íngreme possível. Eu digo, gente, olha... Eu recebo reclamação de todo tipo. Uma vez uma disse assim, é um absurdo, eu estou aqui no Japão e não tem uma Tsuyako na prefeitura onde eu moro. Eu olho para ela e digo assim, nossa, você veio do Brasil, você sabe que quando nossos pais foram para lá, não tinha uma Tsuyako nas prefeituras do Brasil? Verdade, e eles verdade. cresceram na vida, eles não passaram fome e não roubaram. E nem Google GPS, né? Isso, sabe? Então a gente tem tudo, gente, só que a gente às vezes esquece o essencial. Sim. A gente precisa ter missão, a gente precisa ter sentido na nossa vida. Sim, sim. Só que eu tenho uma visão que hoje, de repente, seja difícil você ser o pai raiz, tá? Porque o pai raiz durão, aquele que senta, come, né? Fica de joelho. Hoje não daria certo, ou não dá certo. Por quê? Porque o meu vizinho, o meu amigo, tem um tratamento diferente. Né? Ou seja, o meu pai, ele não é raiz. Ele é um cara chucro, um cara que judia, né? Que, nossa, meu pai me põe para trabalhar com 14 anos, eu vou ser processar, seu filho vai prender o pai. Então, existe essa diferença de você tentar criar o filho da forma como você foi criado hoje, né? Então, nós estamos, assim, bem nessa transição, sabe? E que ser pai, de repente, é difícil. Meu pai me colocava de castigo e era normal, porque eu fiz alguma coisa errada. E se eu não fiz, para mim, ele mostrava que eu estava errado. Hoje, é difícil você fazer isso, porque vem, né, a tutela, vem
pessoal ali e falar, não vamos arrancar seu filho, porque você está judiando do seu Mas filho. você me permite? Sim. Você falou a palavra certa, é difícil. Mas olha, o difícil não é impossível. É difícil Isso. porque são gerações diferenciadas, culturas muito divergentes. Mas, por outro lado, o que faz a diferença é o relacionamento que você tem. Porque, por exemplo, minha mãe não era a mãe mais amorosa do mundo, mas a linguagem de amor dela era: eu trabalho, me sacrifico para que nunca falte comida para você e nem as melhores escolas. Eu entendia que era a forma dela me amar. Certo. O meu pai não era o homem mais bonzinho do mundo, mas eu entendia que era o jeito que ele sabia ser. Quando a gente se preocupa com o que está sendo a comparação, por exemplo, a Ana Beatriz, que é uma psiquiatra muito conhecida, vocês já devem ter visto em algum Já li momento, uns livros dela, sim. Ela fala que o grande mal da humanidade é a comparação. Porque a partir do momento que você se compara com o teu vizinho, se compara com outro, aí você acha que você é menos, que você tem menos, que você pode menos. Isso. No momento que você pensar assim, eu estou fazendo a coisa certa, no momento certo e com o filho certo, pode bater a polícia aqui na minha porta, me investigar, ele não vai me prender, porque ele vai ver que o que eu estou fazendo por amor. Sim. Eu estou consciente de que o que eu faço é bom para o meu filho. As crianças hoje estão fugindo de casa, chamando a polícia, porque não querem mais morar com os pais. Aí eu atendo e pergunto assim, mas o que está acontecendo na tua casa? Uma me diz assim, meus pais só brigam. Eu não quero mais esse lá. Eu prefiro ir para o abrigo. O abrigo do Japão é bom. Sabia que tem criança que quer voltar para o abrigo depois que passou por condição de violência doméstica? Nossa, Bom, nós estamos com um tempo aí meio esgotado. Nós teríamos, acho que, Muita assunto coisa pra aqui para conversar. falar... Já embalar em outra coisa. Vai embora, hein? Para fechar, Sônia, uma dica para os pais sobre esse tema de como criar, como as empresas devem colocar a psicóloga dentro do papel da sociedade. Poderia dar uma dica para nós, empresa, e para os pais? Eu preciso falar principalmente de psicoeducação. Eu creio que a melhor maneira da gente não só prevenir males maiores, porque os males já existem por aí, né? Eu atendo muita gente com síndrome do pânico, depressão, estresse, né? Nas fábricas, principalmente. Mas eu creio, sinceramente, que uma boa abordagem seria a gente ter essa possibilidade de fazer workshop vivencial mesmo. Sabe aquele momento que é um mix, parece que é coisa meio lazer, nunca fiz isso, nunca tive essa oportunidade, mas é muito legal você dar toda uma condição para que as pessoas tenham a oportunidade, pela primeira vez, estar frente a frente com uma psicóloga, as crianças brincando, parece um parquinho. Eu já tive avó que chorou, gente, porque eu dei para ela um papel e lápis de cor. Eu disse, bom, já que você veio a reunião no lugar da mãe da criança, vamos começar a fazer um trabalho então com você? Ela chorou e ela disse, a senhora sabe que nunca na vida eu tive a oportunidade de ir à escola, eu nunca peguei um lápis de cor para fazer um desenho. Então, veja só, é um momento tão significativo e custa tão pouco para vocês, sabe? É uma oportunidade que vocês vão dar. Por outro lado, eu diria assim, quanto dica, tá? Faça a sua vida valer a pena. Não dá para viver por viver. Gente, se dinheiro fosse tudo, eu morei em Brasília. 8 anos da minha vida profissional foi lá em Brasília, onde havia um alto índice de suicídio, ao mesmo tempo da condição socioeconômica mais elevada que você puder imaginar, de atender filho de ministro, né? Gente que trabalhava na casa da presidência. Gente, eram pessoas infelizes. E aí, foi justamente um cliente muito humilde, ele disse assim, doutora, eu já sei por que é mais fácil um pobre sair da depressão. E eu achei tão interessante, sabe, a segurança dele. Disse, é mesmo, me ensina para mim. Ele disse, simples, o pobre não tem casa própria, vive mudando de casa em casa, mas ele sonha. O dia que ele tiver dinheiro, ele vai comprar casa própria e nunca mais ele vai precisar ser despejado. O rico já tem a mansão dele e continua infeliz. O pobre não tem carro. Mas ele sonha que o dia que ele tiver dinheiro, ele vai comprar o carro, colocar a família no carro e vai poder levar para passear. O rico tem 3, 4, 5 carros importados na garagem e ele continua infeliz. Sabe por quê, doutora? O rico geralmente não tem fé em Deus. Ele não vai à igreja, ele acha que é besteira. Veja aí os países europeus, né? Tudo fechando porta de igreja. Verdade. O pobre, ele tem fé em Deus. Ele sabe que para Deus nada é impossível. O pobre sai da depressão porque ele tem fé. E eu concordei com ele plenamente, sabe? Porque
eu tinha um consultório lotado, agenda lotada, porque eu trabalhava em hospital, trabalhava no consultório particular e fazia muitas palestras. Gente, era impressionante. 99% eram pessoas ricas. Mas a minha melhor cliente era empregada doméstica numa mansão lá no Lago Sul, que, digamos assim, se ganhava R$ 1.500 por mês, ela deixava R$ 500 para pagar a terapia, mas ela era tão importante, tão significativa, que quando não ia dar tempo dela ir de ônibus, a patroa dela dava o dinheiro do táxi, e quando era uma tarde da noite, a patroa dela ia buscar ela na porta do meu consultório. Você sabe o que é isso? É dar valor à própria vida. Porque a patroa dela viu que era algo tão importante que até ela, que era patroa, começou a dar importância e também levou todas as filhas dela para fazer terapia comigo. Você percebe a diferença? Então, não é questão de dinheiro, não é questão de diploma. É uma questão de valor próprio, de você se autoconhecer, de você reconhecer que a vida é muito mais do que a gente está fazendo tão somente. Que, então, cada um possa ressignificar verdadeiramente a sua vida. Fazer não só dar sentido ao seu viver, mas fazer valer a pena estar aqui no Japão. Essa é a minha mensagem para todos vocês. Obrigado. Que Deus abençoe e acompanhe cada um de vocês. Amém. Pastor Vitor. Bom, eu fico com a frase que disse que o Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Então, vocês como empresa, nós estamos nesse momento agora estudando o livro do Gênesis, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos exatamente no momento em que Noé sai daquela caixa flutuante. E o interessante dessa história é que a salvação desse personagem bíblico, que é um personagem importantíssimo dentro da narrativa, vem através de, primeiro, pela graça de Deus, diz que é um favor que ele não merecia. Sim. E diz que tinham 3 características nesse homem que chamaram a atenção de Deus. Ele era justo, ele era um homem íntegro em meio ao seu povo e ele andava com Deus. Vocês, como empreiteiro, eu acho que promover a justiça, promover a integridade e essa fé que talvez não precise ser expressa de forma na lata, vamos dizer assim, né? Porque vocês são uma profissão, são uma companhia, uma firma e precisam saber lidar com tudo isso e como expressar isso. Mas mostrar um caráter justo com as pessoas, tratá-las como seres humanos, serem íntegros e comprometidos com a integridade, na sua postura, na forma que você se expressa, a verdade que vocês estão colocando, vai não só trazer segurança para os seus empregados, para as pessoas que trabalham com vocês, mas vão dar senso de esperança, que é algo que a Sônia disse muito bem. E essa esperança precisa estar mantida e viva aqui no Japão, num país onde a esperança não é encontrada nos cantos. Na verdade, há desespero e não esperança, falta de esperança. E você ter um ambiente de trabalho onde você saiba que você tem um propósito, você trabalha para uma firma que é coerente, que é justa, né, que valoriza esse empregado, isso a pessoa já vai acordar diferente, ela já vai trabalhar diferente, certo? E aí quando vocês trazem a fé, o Cristo ressurreto, para essa experiência, e aí a origem, o significado, a questão da moral e o destino se tornam realidades na vida dessas pessoas e tudo muda a partir desse aspecto. Eu acho que nós vamos ter que fazer a parte 2. Né? Porque eu acredito hoje, né, nós conversamos em off aquela hora e nós não conseguimos nem entrar nele, né? Não. No assunto. Não, então nós temos assunto aí pro terceiro. Tem que fazer que nem o Bolsonaro, 5 horas de podcast. E olha que o nosso primeiro episódio dessa segunda temporada também foi assim, ficou um lance de tipo, faltou, precisou de mais coisa. E a segunda tá sendo da mesma maneira, precisa de... Érica, precisa de... Cara, tá assim, sabe? Esse sentimento de não acaba, sabe? Tá sendo muito bom. E nós temos um projeto aí com o Playground aí, que vai se lançar em breve, que nós vamos falar sobre identidade e responder essas 5 perguntas sobre quem, quando, como, quem, onde. Responder essas perguntas que são perguntas existenciais. Eu acho que as pessoas precisam saber disso, né? E esse estudo que você está fazendo, para finalizar da minha parte, assim, pastor, lá, que você pega versículo por versículo e você faz a leitura e depois entra com a explicação, isso aí eu acho que é o essencial, sabe? Tipo, porque muitas vezes a pessoa que é leiga no assunto, às vezes ela lê ali, mas não estou entendendo nada que está escrito aqui. Então, às vezes, precisa desse respaldo, precisa do... Lógico, a gente sabe do lance do Espírito Santo e tal, mas... uma pessoa que vai lá, de repente, com um convidado e ela, o cara tá falando em outra língua, não sei, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Então, esse trabalho que você tá fazendo, eu achei disso. E tem 2 motivos para isso. Primeiro, eu queria que meu povo conhecesse as Escrituras Sagradas. Sim. Mas segundo,
segundo é que você evita qualquer tipo de manipulação da minha parte. Porque já não é mais o que eu penso. Com certeza. Não é o que eu acho e eu não certeza. preciso dar indireta de púlpito na vida de ninguém. Com certeza. Porque eu estou pregando o que está escrito Tá ali. escrito ali. Exato. Entendeu? Então. Bom, infelizmente nós temos que acabar, mas vocês estavam falando e meu cérebro tá flotando aqui, sabe? Então, eu gostaria de sugerir, Certo. tá? Assim, vocês, mas assim, em posição neutra, tá? Que vocês nos ajudassem em alguns stories, em reels, falando sobre psicologia e sobre Deus, sobre religião, né? E se vocês aceitarem, Desafio aceito. Eriquinha planeja, boa, hein? coloca as coisas para rodar. O brasileiro ama ser desafiado. Já também. Porque eu acho que vai ser muito a favor da nossa Vai comunidade. agregar, né? Vai agregar muita coisa. Sim. Um despertar, sabe? Para a comunidade. E muita gente E acho que, precisa. Dago, um negócio interessante, Dago, é no chão da vida, né? Eu acho que tá muita gente falando, tem muito coach, tem muita gente falando sobre coisas. Entendeu? Só que não Verdade. tem chão, não tem. Sabe, aqui, a gente fala no chão da fábrica. Exatamente. Entendeu? Isso tá faltando concretizar essas teorias em algo que é experimentado em vida. Entendeu? Então o que a Sônia falou, que ela testemunhou de experiências da vida, coisas que realmente ela viveu, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença no mundo. Né? Então já está feito o convite, já está aceito. Eriquinha, produção já começa a fazer as coisas correrem. Para fechar, o que vocês acharam dos docinhos? Cara, eles não comeram, mas isso aqui tá bom não demais. tive- Não, Isso aqui tá esse bom aqui é demais. Vocês estão com vontade, cara? Tá bom demais isso aqui. Não, sem zoeira. Até porque Esse aqui é meu. Eu gosto da temperança. Porque tudo que é exagerado. Mano, é não bom legal, demais, esse não É tá da muito exagerado, Brigadeiros né, lá, gente? Tá ótimo. né? Então, de De onde parabéns. Tá Não, aprovado. tá muito bom. Suzuka. Eu não gosto de doce, hein? Mas tá muito bom. Suzuka. É isso aí. Bom, se você gostou do programa, tá? Então você que ainda não nos acompanha ainda, então segue a gente lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, através das nossas redes sociais. Não esquece de dar um like, né? Pra gente poder depois avisar os nossos próximos vídeos. É só digitar Dinco Empregos, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, vocês vão encontrar a gente, a melhor empreiteira, melhor empreiteira do Japão. Segue nós, tamo junto. Isso aí. Você quer viver novas experiências? Nós temos grandes oportunidades de trabalho para você, brasileiro que mora no Japão. Hyogo e Osaka é a nossa nova área de atuação. Uma região internacional com mix de culturas. Nós somos a Dinco, o novo conceito de empreiteira. Vem brilhar com a gente.